mais um episódio do Posso Te Ligar. E hoje eu acho que essa pessoa ela é tão autêntica que eu já queria começar com uma pergunta. Quem é Mar Magalhães? Ai, que difícil. Não, eu tô falando sério, porque assim, te apresentar... É sério, você é muito autêntica. Eu acho que você precisa fazer isso, sabe? Ai, obrigada. Ai, gente, eu sou a Mar Magalhães, eu sou modelo, criadora de conteúdos, comunicadora, médica veterinária. Ai, menina, eu sou tanta coisa. Tem no cachê. Tem no cachê, ela faz. Mas eu acho que, acima de tudo, sou uma pessoa muito aberta ao novo, muito alegre, muito disposta. Eu acho que isso abre caminhos. Então, é isso. Olha, dispensa apresentações para mim, mas eu já queria começar te perguntando sobre um assunto que, assim, toda vez que me vem à mente, eu acho que você já sabe. Já. Eu não aguento, tipo, eu preciso dar risada, sabe? Amiga, o que foi você Amiga, juro. no pesadelo da cozinha? Por favor. Um surto na minha carreira, velho. Juro. Tava linda, frilando lá, bonitinha, fazendo meu semanal, meu dinheiro semanal. E do nada estou no programa de TV, reconhecida na rua. Mas me conta essa história, assim, tipo, realmente foi tudo tão orgânico, assim? Amiga, foi muito orgânico. Você tava tipo, trabalhando. Eu estava trabalhando. Porque é isso. Nós que não somos CLT, né, que vivemos esse rolê das artes, de comunicação, a gente sabe que tem mês que entra, tem mês que não entra. Ou melhor, tem mês que deveria entrar. Mas a NF não cai, né? Calma, então, a história cronológica. Cronologicamente. Você foi num date Eu naquele fui num restaurante, date. se candidatou para uma vaga. Vamos lá. Calma, tá bom. Eu nem sabia que era um date. Fui chamada para ir tomar um café. Eu, inocente, garota moleca, fui. No decorrer, ele falou: eu conheço um restaurante. Aí era lá, o Mona Lisa. Aí eu fui, papapá. Aí eu cheguei e já vi que já estava faltando ali, pecando em atendimento, umas coisas assim. É perto de casa, ok. Já fui olhando isso. E aí eu percebi que eu estava num date. Aí eu, bacana. Aí, enfim, deu mais um date. Eu falei, não deu certo, não. Muito pra lá, o rapaz. Mas rendeu um emprego. Me rendeu o emprego e a fama nacional. Então, tá tudo bem. Um beijo, querido. Obrigada por tudo. Enfim, você aceitou o emprego lá e quanto tempo depois Então, surgiu o Jacan ali no meio? foi um freela, né? Então, Tá. tipo assim, eu não ia todos os dias. Eu ia quando eles me chamavam. E aí, deu, tipo... Isso foi um mês antes, eu acho. E aí, sei lá, eu fui umas 4 vezes. E aí, numa delas, eles viraram e falaram, tipo, então, a gente tá... talvez participe do Pesadelo na Cozinha e tudo mais. Aí eu fiquei tipo, véi... aí você toparia? Aí eu falei, véi, eu toparia. Tipo, tá, vocês vão pagar a diária? Como é que é? E aí é isso, né? Era uma semana de diárias. Foi uma semana, foi tipo 26 de janeiro até 30 de janeiro. Não foi tipo, de fato, uma semana. E aí eu fui lá todos os dias bonitinha, fiz e nunca mais voltei. E viralizou na internet Viralizei. depois. Seu cabelo não vai cair na minha comida, não? Não, Tem certeza disso? absolutamente. E se eu acho um cabelo que a gente faz? Aí você me chama. Querido, você está vendo que eu estou vivendo um caos? E estou aqui sorrindo? Então fique em paz. Também, que é isso? Isso é uma salada. É isso aí. Granola, molho de mostarda com iogurte desnatado. Ele que faz o molho aqui? Tudo é feito aqui. Ó. Todo mundo elogia, velho. Foi, sério, no off, como No foi off. lidar? Just between us. Véi, muita gente vem pra mim falar assim, nossa, primeiro, como assim você não me falou que você ia participar, não sei o que lá. Exatamente. E eu, tipo assim, véi, primeiro que eu não sei como que ia ser a minha imagem, tanto, tipo assim, física mesmo, eu não sei como a câmera ia me captar, inclusive se este podcast estiver me pegando mal, estarei, entendeu? Denunciando o vídeo, por favor. Mas, aí, primeiro eu não sabia isso, então, tipo, tá, vou me ver, vou me entender. E eu não sei como a edição ia fazer, porque muita coisa não foi no programa também. Sim. Então, tipo assim, eu não sei como que vão me pintar aqui. E primeiro que eu nem sabia que isso era muito famoso. Tipo, juro, eu não sabia que Pesadelo na Cozinha era uma coisa que todo mundo assistia. Aí, não vou falar, vou esperar. Aí quando eu vi, tava
me seguindo no Instagram e irritando no Twitter. Aí eu, tá, algo aconteceu. E aí, bum. Aí eu fui assistir. Aí quando eu assisti, tipo assim, foi engraçado me ver pela primeira vez nesse lugar. Porque geralmente, tipo, como modelo, geralmente é tipo uma imagem estática, ou tipo assim, uma coisa mais encenada. Sim. Lá não, lá eu me vi, tipo, 100%. Então, tipo, foi a primeira vez que eu me vi sendo, tipo, representada, assim, tipo. Ai, foi engraçado, foi bom, eu gostei, assim. E foi tudo orgânico. Você se sentiu, tipo, respeitada, desrespeitada? Amiga, nossa, foi tudo muito orgânico, assim, muito, muito, muito respeitada. Era isso, assim, tipo, eu sinto que, por ser um reality show, tem essas, né, essas pontinhas, esses negócios, assim, de tipo, ai, precisa ter mais movimento, precisa ter mais tananã. Só que, assim, eu não vou ser quem eu não sou. Então, tipo, ai, precisa. Ah, bacana, bucava outra. Então, tipo assim, eu não vou barbarizar, sabe? Então, tipo, a forma que eu naturalmente lido com as coisas é muito leve. Então, tipo, o caos tá acontecendo, eu tô tipo assim, véi, eu só quero receber meu cachê no fim do dia. Então, como eu faço pra, pra isso acabar rápido e eu não me estressar? E aí eu ia e lidava, assim. E eu tava me divertindo muito, Juro, de eu tô fato, chorando. amiga. Não aguento. Então foi muito, muito divertido. Tipo assim, algumas outras pessoas lidaram de outra forma, né? Mas aí é como as outras pessoas lidam com isso. Mas, enfim, eu levei na leveza e amei. Me chamem pra segunda temporada. Nona temporada. E assim, depois disso, qual foi o comentário mais bizarro assim que você recebeu de alguém falando sobre sua participação? Nossa, bizarro. Teve. Primeiro que até hoje no TikTok não param. Tipo assim, aquele vídeo ainda está repercutindo. E é uma thread, assim, de tipo, nenhum comentário em específico das pessoas falando se eu devia ou não estar com o cabelo preso. E eu, tipo assim, gente, supera. O Jacão já superou, tipo assim, eles estão lá até hoje. Mas eu acho que era muito esse lugar de tipo assim, nossa. Essa menina, ela tem toque de riso, assim, alguma coisa assim. Eu falo, ai, velho, sim. O que eu posso fazer? Sou viciada em rir, cada um com seus vícios. E amiga, me conta um pouco da sua infância, assim, até e adolescência, até você se tornar tudo isso, estrela Amamos. de reality show, modelo. Ah. Como foi assim essa trajetória? Até você escolher também tá nessa profissão. Nossa, eu era uma gatinha muito estudiosa, pra ser sincera, tipo assim, nota A na escola, assim, até o fundamental. Aí veio o ensino médio, ela começou a decair um pouco. Mas ainda muito ali, tipo assim, poxa, do 10 ela caiu pro 7, Tá entendeu? bom, Uma não, coisa assim, justo, ok. tá. Aí, primeira recuperação, os negócios assim, a gente começa, né? Física, ai, gente, uau. Pra quê? Eu amo que começou. Eu era uma gatinha estudiosa para física. Uó. Física, uau. Não, exato. Então, tipo assim, mas eu acho que entra nesse contexto, assim, que você vai começando a entender, tipo, cara, eu sou muito mais do ramo artística e comunicação, e eu tô sendo obrigada a seguir certas coisas, né? Então, tipo assim, chego, mesmo sem saber disso, tipo, ter essa linha de raciocínio certa, que nem eu falei agora, é isso. Nessa época eu não sabia que era isso, mas naturalmente eu falava, tipo, véi, eu não tô me encaixando nisso aqui, mas eu ainda tenho que fazer esse dever de casa e fazer uma prova, tipo, de uns números que, tipo, não tô entendendo. E aí, enfim, quando começou essas coisas de vestibular, essas coisas, eu já sabia que eu queria fazer artes cênicas, só que eu não pude, porque não era um curso, uma área que dava dinheiro, né? Segundo Sim. a família, não é um blá, blá, blá. E aí eu tinha uma tia que era médica veterinária na família, concursada. E aí eu já gostava de animais, sempre gostei de animais. Meu primeiro animal de estimação foi uma galinha. O Zezé. Um beijo, Inusitado. Deus o tenha, de fato. Ai, lindo. Me obedecia mais porque é minha cadela. Juro. E aí, nisso, ai, velho, já que eu não posso, né? Tipo assim, não tinha essa independência pra falar, eu quero fazer isso e vou fazer isso. Tipo, então eu vou fazer medicina veterinária porque eu acho que é o que eu gosto também. Quero cuidar dos bichinhos, não gosto de gente. E aí, fiz veterinário e passei na Universidade de Brasília, lá na Federal. Fiz, na metade do curso, percebi que não era pra mim. E, de fato, eu queria seguir as modas.
Até que 2016, eu entrei em 2015. 2016, ali eu fui percebendo isso, aí fui me percebendo também como uma pessoa LGBT, aí todos os processos que envolvem isso, sim. E aí, na metade do curso, eu falei, não, é isso. Eu comecei a modelar independente lá em Brasília, que eu sou de Brasília, né? E a partir disso, fui encaminhando para esse lugar. Aí chegou a pandemia, tipo assim, lapsos temporais, né? Mas eu acho que são muito marcantes. Sim. Que, tipo, eu entrei na faculdade e foi esse processo, assim, até metade do curso. Metade do curso percebi que eu não queria. Comecei a investir nas modas independentes lá em Brasília. Que não é aqui em São Paulo, que tem essas coisas de agência, essas coisas assim. Sim. É uma coisa mais assim. Se move independente, meu filho, e vai, e ainda assim não vai a lugar nenhum. Ai, tipo assim, fazer grandes trabalhos, sabe? Sim. É que é muito diferente, né? Infelizmente, tipo, Muito. do eixo Rio-São Paulo, assim, também. Muito, nossa. Brasília é uma cidade que ela tem muita cultura, mas ela é uma cultura que não é fomentada. Então, assim, tem muito artista que é isso, é exportado de Brasília. Então, tipo, lá tem muita gente bacana. Só que a cidade em si, ela não inspira isso. Então, se você não for fazer concurso público, se você não for fazer essas profissões um pouco mais sérias, assim, eu diria, né? Tipo, a medicina, a engenharia ou a advocacia. Aí você vai penar um pouquinho lá em Brasília, sabe? E aí, enfim, aí chegou a pandemia, eu me formei. E aí é isso, tipo assim, tenho meu diploma, agora tenho minha carta na manga. Até hoje, assim. Se eu cansar, cansei. Acabou meu carisma, véi. Eu tenho meu diplominha lá. Estarei cuidando de galinhas no interior. Onde vocês vão me encontrar? Cuidando de Literalmente. galinhas. Cuidando de galinhas no interior. E assim, você acha que de alguma maneira até a sua sexualidade também te ajudou a entender a sua parte artística, sabe? Porque isso eu vejo que é muito importante, assim. Nossa, amiga, total. Só que não é como se tivesse ajudado. Eu digo que talvez tivesse guiado sem que eu soubesse. Então, tipo assim, esse meu jeito de me expressar, tipo, eu acho que é expressão mesmo, tipo, até corporal e, enfim, tá muito isso da comunicação e das modas, tá muito atrelado nesse lugar, né? De tipo assim, como você se expressa, como você quer ser visto. Então, eu sinto que a minha identidade de gênero, minha sexualidade, ela permeia nesse lugar, mas ela vai muito. Ela me guiou muito nesse lugar assim, tipo, eu não tô me encaixando nisso, onde estão me colocando. Será se é porque é por conta de quem eu sou? Ou se por conta de quem eu sou, isso aqui não faz sentido, sabe? Então, é isso, uma coisa meio que foi guiando a outra, assim, sabe? Então. Entendi. E assim, depois que você chegou em São Paulo, por exemplo, teve algum trabalho que você vê que te mudou assim completamente, que sabe, transformou um pouco a sua visão? Ai. Em que sentido? Vamos lá. De te abrir portas, por exemplo, ou de você falar, cara, é isso que eu realmente amo e eu quero fazer. Hum, nossa, eu acho que são dois momentos, assim. Boca Rosa, definitivamente, foi muito importante pra mim. Um beijo, Bianca Andrade. Ela é muito diva, né? Ela é perfeita, véi. Me manda a base, véi. O press Eu amo, kit. eu tô inclusive. Não, juro, o stick perfeito. E, de fato, foi assim, acho que como modelo, me significou muito, porque foi a primeira vez que, tipo, eu fiz uma campanha que, tipo, nacionalmente eu estou nos rostinhos aí. Tá, que mudou, agora é o gloss, né? Enfim. Tudo acaba, gente. Se renova, amiga, Tudo se renova. renova. Mas é isso, tipo assim, eu pude, tipo, estou num set com uma pessoa que ela é renomada no que faz. Fui contratada por quem eu sou, por conta da minha imagem, e essa imagem está reverberando nacionalmente. Então, tipo assim, eu digo desse processo de tipo, chegou um momento que eu não estava me reconhecendo na veterinária e queria ir para as modas. Tipo, sempre a gente tem esses pensamentos, tipo, eu queria ir. Só que, cara, até chegar, assim, tipo, Sim. até você mesma engolir isso, tipo, eu quero. Tipo assim, você aceitar isso, eu quero. E aí esse eu quero se tornar um eu vou. Tipo assim, meu Deus, isso exige tanto de si, tanto da gente, que tipo,
É isso, tipo, quando você vê algo materializado, e aí é até triste, assim, você parar pra pensar, tipo, que você tá tão vivendo aquilo, aí já passou, que já tá no outro, e, tipo, não necessariamente outro trabalho, mas, tipo, a vida tá acontecendo, que às vezes a gente quer tanto algo que, tipo, já passou, algo que a gente já quis tanto, sabe? Tipo assim. Então, tipo, entra nesse lugar um pouco também. E aí, mas me ver nesse lugar, assim, de materializar algo. Tipo, cara, fiz uma campanha, pessoas me viram e eu me vi, particularmente, assim, que eu acho que tem esse lugar da autossabotagem ainda também, né? Tipo, ai, até que ponto eu deveria estar onde eu estou? Até que ponto é mérito meu ter conseguido o que eu consegui? Então, tipo, ter essas materializações, assim, acho que são meio que determinantes. Tipo assim, tipo, minha filha, se isso aqui não é uma prova, tira. Sim. O que você quer? O que Não, você e quer você não mais? fez só Boca Rosa, você fez, tipo, um monte de desfiles Então, icônicos, São Paulo sabe? Fashion Week. E Tipo, aí, isso, tipo, acho que minha primeira São Paulo Fashion Week também foi muito nesse lugar. Tipo assim, eu tava muito insegura ainda, assim, tipo, meu Deus, tá, eu peguei, tipo, eu nunca desfilei nessa passarela, eu já tinha desfilado antes, mas não em um evento tão grande. Tipo, aí quando você para pra pensar, tipo, tá, é a maior semana de moda da América Latina. Tipo, eu já fiz 3 vezes. Aí você fica, tipo assim, sabe? Tipo, a gente que vive nesse meio, assim, eu acho que a gente naturaliza algumas coisas, por conta da correria mesmo, que a gente não para pra processar. Tipo, caramba, você já sonhou isso, tipo assim, você realizou isso, tipo, você já realizou sonhos, sabe? Então, acho que esses foram os mais determinantes, assim, de tipo, caramba. Esse da Boca Rosa, como me ver como modelo, assim, de campanhas. São Paulo Fashion Week, como me ver, tipo, tá, sou modelo de passarela, tipo, sou vista nesse lugar. E eu acho que, por incrível que pareça, o da Adidas Vibes, amor! que foi A minha gente primeira estava juntas. publi. Ai, Queen. Foi, tipo, algo super singelo, assim. Tipo, não foi uma grande, uau, coisa. Mas foi minha primeira publi paga, assim. Tipo, você vai falar desse produto, aí você recebeu um briefing e tudo mais. E eu amei tanto fazer aquilo que, tipo, acho que foi. E aí são três, né? Três momentos, né? Tipo, modelo comercial, modelo passarela e modelo publicitária, talvez, creator, né? Sim. Que eu me vejo nesse lugar de creator, nesse ramo da comunicação. De, tipo, me ver, tipo, meu Deus, eu me diverti tanto. Eu ria, amiga, eu ria. Editando aquele negócio. E aí você vê, tipo, caramba, isso aqui é trabalho. Tipo, eu tô me divertindo e eu vou receber por isso. Então, acho que foram três chavinhas, assim, que giraram pra mim, que foram muito marcantes. Não, e é muito isso, assim, porque eu acho que, obviamente, né, ser creator dá trabalho, não é que é do zero e tal, mas, tipo, tem Gente, não muita. é só fazer o stories, juro. Ai, que dor. Mas a galera também não sabe aproveitar uma coisa que, tipo, cara, não tem como não dizer que é pior do que um trabalho CLT, sabe? E É não que o muito CLT não pior, seja gente. bom, mas, tipo, é Fim uma da vida. escala 6x1, mas, É, gente, é babado. sim, é muito diferente, né? Tipo, Muito. É tipo chegar a demanda, assim, 10 horas da noite de um vídeo que você fez. Tipo, você fez há uma semana com base no briefing que a pessoa mandou. Do nada o briefing muda e você tem que alterar pro dia seguinte, 7 da manhã. Tudo, assim, tipo, então tem como alterar? E você fala, tipo, véi, mas eu já fiz. Mas, aí fica aquela. Gente, é muito difícil. Exige, viu? Exige. e assim, teve algum momento de bastidores, tipo, São Paulo Fashion Week, ou até nessa campanha que você fez com Boca Rosa, que foi muito marcante pra você? Alguma interação, alguma coisa assim? Ai. São Paulo Fashion Week, eu acho que o momento que eu quebrei o braço, né? Tipo, que eu desfilei de braço quebrado, acho que foi um momento de backstage Muito muito, icônico, muito icônico, realmente. sim, pra eu dizer. Foi muito, véi, juro. Acho que eu. E aí, esse é outro momento, assim, também, que eu me coloquei nesse lugar, de tipo assim, filha, olha as coisas que você faz, sabe? Se deu valor. Tipo, tem gente que não faria nenhum terço, sabe? Tipo, tem gente que por muito menos se diria indisposta. Então, acho que Exato. isso também me dá essa motivação, assim, tipo, cara, eu tava com o braço. Eu não conseguia mexer o braço, eu não conseguia vestir a roupa. Dei meus pulos, passei por despercebida.
foram descobrindo, assim, porque eu falei no final, assim, o stylist colocando o blazer em mim, tipo, ai, abaixa o braço, eu assim. Não. Estática, tipo, não, querida. Ele, ela deve ser só bonita e burra. Não tá entendendo o que eu tô falando. E aí, enfim, consegui desfilar de braço quebrado lá e tal. Isso foi muito, muito marcante. E eu acho que também, de modo geral, você conhecer os seus ídolos. E eu acho que ídolos vai muito além de, tipo, ai, necessariamente, ai, uma Boca Rosa da vida, que é renomada. Foi incrível, assim, também, você ter um contato tão próximo com pessoas que, tipo, você só vê online. Sim. Isso é muito engraçado, assim, também. Que você vê que é gente como a gente, né? É Exato. tudo. Mas eu acho que mais ídolos mesmo de pessoas, de modelos, de creators que você admira, assim, que te fizeram ser quem você é, de certa forma, e hoje em dia vocês serem amigas e terem contato no WhatsApp e ficar tipo, ai, amiga, ai, não sei o quê. E aí você fica tipo, cara, tipo, eu te assistia desfilando, ou tipo assim, eu vi alguma campanha sua que de certa forma me motivou, e aí você vê que você tá no mesmo meio assim, sabe? Você tem esse contato e você tem a oportunidade de falar para essas pessoas e tipo, amiga, você é tudo, sabe? Eu quero exemplos. Ai, nossa, tem De que muito. estamos Ai, falando? Eu não, mas eu adorei muitas. mesmo. Nossa, tem a Georgia Narciso. Isso tipo de modelos, assim. Georgia Narciso, Jezebel. Deixa eu ver. Ai, tem muitas. Ela me pega no pulo, que aí eu não falo, aí, ó. Não era fã? Cadê? Mas que me vem em mente, eu acho que agora é essa, assim, e que foi a que mais veio, assim, tipo, eu vi ela desfilando em, tipo, São Paulo Fashion Week, Casa de Criadores, participando de tudo quanto é coisa, assim, Semana de Moda de Copenhague. Aí, esses dias, a gente tava no Rio de Janeiro, lá, tipo, vendo Lady Gaga. Sabe? Você fica assim, tipo, meu Deus, Amigas, né? amigas. Mas também, ai, quero pensar nisso. Posso voltar depois nisso? Deixa eu Pode, lembrar. Eu óbvio. vou lembrando e vou falando. E quem você diria que é a sua maior inspiração? Eita! Ai, eu vou soar muito clichê, velho. Muito, muito clichê. Mas. Ou narcisista, talvez. Passada. Mas de verdade, toda vez que me fazem essa pergunta. E me fizeram essa mesma pergunta na campanha da Boca Rosa. Ai, como eu Fiquei sou passada. batida. Não, mas não saiu, então ela tá em primeira mão, gente. Tô brincando. Mas, juro, toda vez que me fazem essa pergunta, por mais que eu tenha muitas pessoas, tanto, tipo, do meio, que de fora, que vem, né? Tipo, ai, não, blá, blá, ou do meio nacional também. Mas juro, toda vez que me fazem essa pergunta, me vem uma imagem muito específica de eu, pequenininha, vestida de coroinha com uma asinha de anjo lá na igreja, assim, tipo. Porque, sério, é tudo por aquele neném. Tipo, Que fofo. de verdade. Porque, nossa, menina, foi chão, viu? Foi chão. O povo me vê rindo, mas não sabe. Um terço do que a mãezinha já passou. Então, tipo assim, juro, toda vez que me vem, ai, quem é a sua maior inspiração? Eu penso no eu, pequenininha, lá, vestida de bata. Vou até mandar essa foto pra ela botar aqui. Gente, a coisa mais fofa. Porque se não for por aquela diva, não tem, assim, tipo, sabe? Tipo, eu olho pra ela toda vez que eu me penso, assim, tipo, caralho. Ca- uh. Não sei até que ponto isso aqui está liberado. Na hora do cachorro latir, ele não lá. Mas toda vez que eu penso, assim, alguém que me inspira, tipo, eu tô me cobrando muito, eu tô me falando de uma forma muito ó, assim, tipo, eu penso, tipo, diva, olha de onde tu veio, olha aquela criancinha lá que jurava que não ia ser um terço, sabe, assim, que nunca ia sair de mini saia e de bota e de cropped aqui no podcast. Sabe, tipo assim, então, tipo assim, eu acho que é isso. Minha criancinha é a minha maior inspiração, assim, de vida e de crescer e de querer ser alguém. Minha sede vem desse lugar, E eu de acho fazer ela isso, vencer. de verdade, muito bonito, assim, porque... É batido, mas ai, ser batido é tudo também, às vezes. Mas não é batido. Eu acho que, de verdade,
ótimo exemplo, sabe? Porque muita gente, às vezes, eu não sei se é o seu caso, até uma pergunta pra gente Amo. falar sobre, mas muita gente não tem, por exemplo, uma boa relação com a própria família e encontrar essa disposição e essa força dentro de si mesmo é um desafio muito grande, sabe? Nossa, amiga, sim. E eu acho que chega esse lugar, esse momento que a gente percebe, principalmente como LGBT, assim, que é. Ai, sempre entra nesse lugar, né? Do tipo, ai, como se diz? As estatísticas negativas e blá, 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 blá. Tá, somos, infelizmente, mas eu acho que entra muito nesse lugar de também, que é até o tema da marcha trans desse ano, que é tipo transacender. Tipo, tá, a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata, que mais consome, mais mata pessoas trans, mais consome pornografia trans e tal. Mas e aí, quem são as trans que estão em sucesso, sabe? Tipo assim, quais são as porcentagens positivas disso? E eu acho que é dar luz para esse lugar também. Porque, infelizmente, tipo, é, eu acabo entrando nessa estatística, assim, tipo, mais uma que não tem um contato com a família, mas isso também entra em lugares muito delicados, e não por mim, tipo, de lidar, mas é que às vezes as pessoas acham que é tudo muito preto no branco, e nossa, tem tanto cinza, tem tanta, sabe, tem tanta neblina no meio de tudo isso, que aí entra nesse lugar mesmo, assim, de tipo, o que é família? O que é comunidade? Sabe? Tipo, quem. E aí você começa a sei lá, tentar dissociar isso das coisas que já foram implementadas, sabe? Então, tipo assim, a minha família mesmo, tipo, foi todo um processo. Foram muitos anos de tentar dar o beabá, explicar. Juro, eu tirei a pandemia pra ir. Tipo, além da minha vida toda, né? Mas assim, eu tirei a pandemia pra entrar nesse lugar de, tipo, educação mesmo. Tipo, o que vocês precisam? Que eu, tipo, ensine o O que A, não o era uma B. obrigação sua, mas porque você Nenhuma! queria Mas, ter uma boa relação, né? exato. Tipo assim, tipo, véi, essa é uma coisa que eu vou ter que enfrentar. Então, se eu vou ter que enfrentar, vamos tirar o band-aid logo, passar ali a pomada, se for, e curar, ou então a gente tira, deixa a cicatriz e segue em frente. E aí foi isso, assim, foram 2 anos da pandemia que foi babado, assim, deu focando, 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 e literalmente me colocando em segundo plano, ao mesmo tempo que eu estava me colocando em primeiro plano, porque eu estava em terapia hormonal, então, tipo assim, era uma dicotomia, assim, babado. Mas foram 2 anos da minha vida que, tipo, levaram minha saúde mental. Tipo, foram 2 anos que demoraram para eles me chamar de ela, mas era no momento que eu tive que, tipo, que é o que eu digo, assim, eu fui obrigada a ser expulsa, sabe? Então, tipo assim, nesse momento, demorou um dia pra me tratarem no nome correto. Aí você fica, tipo, passada. Sim. Nossa, era tão fácil. Era só isso, juro. Então, tipo assim, aí você vai entendendo as nuances, assim, sabe? Você vai entendendo o que é meu, o que é do outro. E aí, a partir desse momento, isso vai também te colocando nesse lugar de, tipo, se posicionar. A partir do momento que a gente não se posiciona, as pessoas se posicionam pela gente. Isso em qualquer lugar, qualquer questão. Seja identitária, seja profissional. Então, assim, se a gente não acreditar nas vozes da nossa cabeça. Algumas. Algumas não ouçam, gente. Algumas são babado. Mas nas que a gente sabe aqui, sabe? Tipo assim, véi, é isso. Aí, minha filha, o povo vai cair em cima. E eu acho que entra muito nesse lugar, assim, de, tipo, me ouvir e entender. Tipo, véi, eu dei tudo de mim e isso aqui não representa família pra mim. Ou da forma que eu queria, pelo menos. Ou da forma que eu merecia, da forma que eu tentei. Então, tipo, eu acho que a partir do momento que a gente aceita que algumas realidades são impostas pra gente, a gente cria outras pra gente também. Então, tipo, essa foi uma realidade que me foi imposta. Eu tentei mudá-la, não consegui. Então, vamos criar outra a partir disso, né? E seguir em frente, não se, e acho que é isso, acreditar em si mesmo desacreditando, sabe? E a partir disso entender esse senso de comunidade, que às vezes vem de onde a gente não achava que viria. Que aí foi isso, eu acho até tudo falar, porque, tipo, nesse momento, quando eu mais precisei, algumas pessoas abriram uma porta pra mim, mas foram as mesmas que fecharam assim, sabe?
E outras que eu jurava que não abririam, ou até abririam, mas estariam num lugar mais delicado. Foram as que me abraçaram e falaram assim, garota, é o quê? Se ligue. Te manque. Então, tipo, eu acho que a vida entra nesse lugar, assim, de você ir ressignificando esses entendimentos, né? De, tipo, de símbolos que são impostos socialmente. É. É babado. Ela também é socióloga. Volta, recapitulando a apresentação É, aqui. socióloga, filósofa, letrada. Mas, assim, é muito importante o que você falou até sobre o tema da marcha trans, né? Sim. Que é realmente trazer histórias boas, histórias positivas, porque não que não seja importante a gente falar sobre as dificuldades, e é muito importante porque, cara, é uma realidade do nosso país, infelizmente, mas falar sobre vitórias e falar sobre Sim. mulheres como você, sabe? Que estão em posição de destaque, que conquistaram tantas coisas bonitas, assim. Como que é o seu trabalho hoje na Marcha Trans, por exemplo? Hoje eu tô trabalhando nessa parte da comunicação, né? Então, meio que desse modo geral, de tipo, como comunicar isso e como criar conteúdo através disso. E também desse lugar de captação e transmissão dessa mensagem. Então, tipo assim, como que a gente muda esse lugar dessas mazelas sociais que são impostas, né? Que a gente está falando aqui, mas que a gente coloca o highlight nas causas boas. Então, tipo assim, isso desde a equipe, desde de ações, como que a gente movimenta a cidade através disso. E aí eu meio que estou nesse lugar da comunicação, assim. Tem sido muito legal, mas ao mesmo tempo eu tenho me aberto muitos olhos, assim, também para muitas questões que eu não achava, assim, que fosse. O povo é desunido mesmo, meu irmão. A comunidade é desunida mesmo, assim. Tipo, você fica passada, você vê umas coisas assim acontecendo. Mas, enfim, né? A gente continua fazendo o nosso. E eu acho que uma coisa que tem a ver com isso, mas nem tanto, mas tem. Amo. Cara, eu vi pelo seu Instagram, obviamente, um caso de que você processou uma rede de supermercados. Processei, velho. E eu pensei exatamente sobre isso, sobre o lado positivo, sabe? De você não só monetizar em cima disso, sabe? Tipo, de contar a sua história com as suas próprias palavras. E, cara, eu achei maravilhoso, assim. Eu queria que você contasse para as pessoas. Então, nossa, foi complicado. Isso tá rolando ainda. Nem sei se você pode falar tudo, Posso, né? posso. Mas... Não tudo, mas assim. O NDA, a gente. No off eu te conto, amiga. Aqui nas câmeras a gente fala o nome e sobrenome. Aqui a gente não fala nem o arroba. Mas tipo assim. Eu retifiquei meus documentos em 5 anos. E aí, essa retificação ela é feita de forma nacional, né? Então, tipo assim, estou retificada. Eu acho que, sei lá, no mundo, né? Nem sei como isso acontece. Eu retifiquei no Brasil. Então, se está retificado no Brasil, Sim. Poxa, tá em tudo quanto é lugar. E aí, eu ia consumir nessa rede de supermercados. E toda vez que eu ia no Totem lá, aparecia meu nome morto. Aí eu, peraí, isso aqui tá meio estranho. Aí eu ia lá no caixa e falava, então, diva, tá aparecendo o nome aqui, tem como mudar? Ai, não sei como fazer. Aí eu, tá, porque às vezes o funcionário tá ali da função dele, não é obrigado a saber todas as funções. Mas você pode me encaminhar a gerência para eu falar? Sim. Aí chamava a gerência. Aí eu ia, falava com a gerência. Ai, não sei. Aí eu, arrasou, então, vida. Eu acho que é só desse ponto aqui. Aí eu vou no outro. Aí eu fui, tipo, isso aconteceu, tipo assim, eu não sei nem quantas vezes. Né? Eu testei. Mais de uma, mais de duas, assim, isso por um ano, mais de ano, assim, em diversas, na mesma rede, em diversas sedes, assim, e ninguém sabia. Aí tá, chegou um ponto que, tipo, os funcionários, ao verem meu nome, estavam me tratando no masculino. Aí eu, tipo assim, boneca, mini Ou seja, saia. parece que eles estavam recebendo alguma orientação, no mínimo, né? Não, ou então, tipo assim, meio que buga, acho que a cabeça das pessoas, assim, que, tipo, tá, às vezes você pode não ter essa percepção, ok? Mas se dentro do que é posto socialmente como feminino e masculino, se, tipo, socialmente eu estou demonstrando símbolos femininos, então, né, aí você já associa. Então, tipo, óbvio, né? Então, aí via o nomão lá, aí eu toda boneca, aí me chamava no masculino. Aí eu,
não tô gostando. Isso aqui já tá ficando chato. Aí teve um dia que eu fui, virei e falei, e aí, Mona? Qual foi? Aí eu dei um fecho na mulher lá. Aí eu, nossa, aí esse dia eu fiquei pistola. Eu falei, você não está me vendo aqui? Aí ela, ai não, porque o nome aqui é o... E você sabe se é o meu, se é do meu irmão, o meu CPF. Exato. Aí eu fui, peguei, me dá o número aí do saque. Aí eu fui pegar o número do saque. Aí liguei lá, aí pedi a alteração na rede nacional lá do negócio. Falaram que ia mudar, não mudaram. Aí eu entrei no e-mail. Não, minha irmã, pra essa diva aqui processar, minha irmã, foram muitas tentativas. Aí eu entrei no e-mail, aí do e-mail, solicitei, mandaram o e-mail, isso assim, mandaram e-mail, aí tipo, um mês pra fazer todo esse trâmite. Aí aconteceu, mudamos, uhul, vou lá comprar minha Coca Zero, linda, vou ver meu nomão lá, PUC, gente, não, eu não aceito, rindo de desespero. Aí perdi um desespero, aí nesse dia eu falei, não, eu já tentei de todas as formas, aí eu vou tentar a última, que é mandar a mensagem, o e-mail falando, olha aqui, canalhas, eu fui lá. Eu fui, meu nome ainda tá no totem. Se vocês não mudarem, entrarei com ação judicial. Responderam o e-mail falando, já foi alterado. Fui de novo, não foi. Ação judicial, entrei com minha advogada, um beijo na Tusa, onde quer que esteja lá em Brasília, barbarizando. E estamos lá barbarizando, assim. E aí, enfim, no juizado, eles não quiseram me ouvir, recorrer, entrar em acordo, então tá indo para outra etapa. E aí, de antemão, fiquei sabendo essa semana, olha aí, ó, fresquinha. Notícias de última hora. Que a juíza diva, ela deu a preliminar e falou que eles vão ter que pagar sim. Então... Até então, eles vão recorrer, tem uma semana aí para recorrer, mas estou com o meu direito quase vencido aí. Não, e é isso, assim, deixando aqui muito claro, cara, você tentou de tudo. Amiga. Não é que você, nossa, primeira coisinha, você Juro, processou. não. E assim, se você quiser, estaria tudo Também, certo. Meu Mas, direito. tipo, você teve a santa paciência, Sabe? sabe? Durante muito tempo. Muito tempo, Antes de amiga. escolher processar, enfim, mas eu achei divônica. Gratidão. E, Aí eu enfim, fui, fiz o vídeo lá, irritou, e é isso. Vou fazer o outro que vai irritar de novo. Exato. Por favor, assim, a gente quer atualizações. Atualizarei. Das fofocas, por favor. E, amiga... Mas a mensagem que eu deixo é isso, gente. Vão atrás dos direitos. Exato. Tem muita gente canalha, de verdade. Assim, Porque que a não gente faz pode sentido. monetizar. É tipo assim, porque... Isso que é isso mesmo que a gente fala, uma nota fiscal que não sai. Gente, vai atrás do teu direito. A gente aguenta tanta coisa calada. Não. Mas também não barbarize, não. Seja calma. Mas se tá no seu direito, fique em paz, sabe? Monetize em cima do seu direito. Já tá tão difícil. Maravilhosa. Tipo, eu tô aqui... Podcast é um stand-up, não sei. Que ódio. Sim, amiga. Uma coisa que eu ia te perguntar. Além do seu braço quebrado, obviamente, algum momento muito desafiador que você passou na moda? Nossa, desafiador. Nossa, gato. Ih. Para a gravação. Não vou Eu acho que as modas, de modo geral, são muito desafiadoras. Sim. Você tem que ter uma cabeça muito bem estabelecida, porque senão você vai com Deus. Tipo, real, assim. Porque você tem que entender quem você é, o que você é, e a partir disso, assim, segurar nisso todo momento, porque a todo momento vai ter alguém falando o contrário. Tipo assim, que você tem que fazer X, Y, Z. E você se guiar nisso é muito difícil. Acho que esse é o maior desafio, assim, você acreditar em você quando tem gente que, tecnicamente, vai te dar o dinheiro falando o contrário. E, tipo assim, cara, se a pessoa tá falando que vai me dar, tecnicamente, vai me monetizar, tá falando o contrário, será que ela não sabe mais de mim do que eu? Aí que você tem que falar, não, quem sabe mais de mim do que eu? Tá aqui, né, às vezes nem a gente sabe. É tanta coisa na cabeça que às vezes a gente fica nessa, né? Mas eu acho que é isso, assim. E aí entra nessas questões, assim, tipo, de imagem. Nossa, é babado, é babado, é babado. Aí no off eu te falo outras coisas aqui, né? Na câmera a gente tem que se manter, assim, um pouco mais política. E, assim, alguma história engraçada, tem? Engraçada nas modas.
Hum, Teve eu fiz a cobertura do desfile da LED agora, né? E Eu vi. aí, eu amo. E aí eu fui véi, fazer a captação de vídeo, eu tava fazendo as entrevistas. Aí eu fazia a entrevista com Juliano Flois, véi. Eu gravei a entrevista inteira, cortando o meu rosto. Aí foi a entrevista inteira dele conversando assim com ninguém. Foi o único vídeo que a gente tinha. Tanto que, velho, aquele vídeo, a gente lutou tanto. Saiu lá, a gente pegou os takes que aparecia metade da minha cabeça. Mas aí ela Coisa comprou um meio tripé, gente. conceito. Entendeu? Era uma coisa meio conceito. O destaque não era meu ali. Eu sei dividir, entendeu? O negócio. Mas, nossa, engraçado assim mesmo. Eu não sei, amiga. Acho que Mas eu não. achei icônica. E assim, uma coisa que você gostaria que mudasse no mundo da moda? Nossa, gente. Magreza extrema, pra quê, Mona? A gente não tá lá fora. 87 de quadril, pelo amor de Deus. Brasil, mulheres curvilíneas. Viva a era curvy, sabe? Thank you, next. Nossa, magreza é o ó, gente. Tipo assim, magreza extrema. Magreza saudável, ali você vê a pessoa, tá? Tem que caber na roupa, no negócio. Tem, como se diz? É, não é estilos, mas Diferentes tipos de diferentes cortes. de corte, exato. Caimentos que vão valorizar certos tipos de corpos, tipo, que tem aquele formato lá, né? Tipo, ai, triângulo, quadrado, não sei o que lá. Ok, mas assim, aí você querer padronizar todo mundo, uma pessoa que, tipo, nitidamente não é feita para ter o formato de corpo assim, tipo, seco. Não, você tem que secar, porque esse é o padrão. E aí, tipo, não, a pessoa não vai ser vendida, sabe? Você fica tipo, tá, então se tornou mais uma, não está saudável e não está monetizando. Então, tipo, acho que isso, essas coisas muito regradas, assim, sabe? Tipo, gente, corta o que a moda é, sabe? Aí, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo muito isso acontecendo. A indústria cobrando muito isso das modelos. Então, tipo assim, sejam magérrimas, não tenham personalidade. E como se isso fosse, como se o foco do Brasil fosse a semana de moda. Então, tipo assim, aqui não é lá fora, Milão, que, tipo assim, de fato, as modelos lá fora têm que ter 87 de quadril. Enfim, acho que tinha que mudar também, mas é algo que é voltado lá para fora. Então, a gente tem muito essa. A gente não, eu não tenho essa visão, não. Os canalhas aí têm muito essa visão de que olha lá pra fora, foca no padrão lá de fora, sendo que o padrão aqui é outro. Então, tipo assim, gente, não. Acho que é isso, assim. Muito esse lugar. E assim, você. Primeiro que eu quero adotar o Canalhas pra minha Gente, vida. canalha é. É, Eu amo. Vício de linguagem, gente. mas eu não consigo fazer pergunta. Ai, gente, mas são muitos canalhas, gente. São muitos Não, canalhas. tem muito canalha, esse que é o problema. Por isso que vira vício de linguagem. Entendeu? Mas assim, você é uma pessoa super expansiva, super comunicativa. Qual você diria que é a sua maior insegurança? Nossa. Acho que é essa também. Da mesma forma que essa é a minha carta na manga, essa é a minha maior insegurança. Porque eu tenho muito medo de não ser vista além disso. Num sentido assim, tipo. É porque entra nesse lugar, assim, tipo, a modelo é só isso. Então, tipo assim, eu sou muito expansiva, eu sou muito alegre. Mas se você falar, tipo, Mário, eu quero que você faça um carão, fique parada por 30 minutos sem rir. Eu vou fazer isso porque eu estou sendo monetizada para isso, sabe? E aí, acho que entra muito nesse lugar, assim, das pessoas. Isso nesse lugar profissional, entra nesse lugar, assim, das pessoas só me verem nesse lugar. Mas também nesse lugar. Não, qual foi? De insegurança, né? Ah, Insegurança. isso mesmo. E nesse lugar também de não acessar lugares por conta disso. Porque eu sinto que tanto no. Que já são muitas camadas né, sociais. Sim. Mas eu sinto que naturalmente pessoas expansivas, mais extrovertidas, elas atraem um senso de comunidade, isso é ótimo, mas elas também afastam muito
Tanto num lugar meio que, talvez afetivo, mas eu acho que também num lugar de, como eu posso dizer? A gente meio que vira, que é uma coisa que eu falo muito, assim, que entra nesse lugar das pessoas trans, que entra nisso, tipo, ou a gente é duas coisas, ou a gente é, tipo assim, colocadas num pedestal, tipo, deusa, olha aquela mulher, meu Deus. Ou a gente é colocada como assim, tipo, mazela da sociedade, monstro. Ambos são inacessíveis. Então, tipo assim, quem alcança Deus? Quem alcança o diabo? Sabe? Tipo assim. Então, tipo, ambos são inacessíveis. E ambos são lugares muito solitários nesse contexto, assim, de tipo, tá, não tem outras deusinhas aí, não? Tem um deusinho aqui, não, um diabinho aqui, sabe? Tipo assim. E aí, dentro desse contexto de comunicação, quando a gente é muito extrovertida, eu sinto que as pessoas, e esse foi um conselho que eu recebi recentemente de uma amiga diva, que ela falou assim. Amiga, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu sinto que. Eu posso dar um conselho? Eu, pode. A ela, você tá dando muito sua energia. Tipo, receba também. E aí eu acho que esse é o meu medo, assim, do fato de eu ser muito extrovertida, eu naturalmente. É porque eu não sei ser de outra forma. Então eu naturalmente barbarizar, assim, essa energia, e sugarem. E eu não saber cobrar, ou, tipo, isso não vir de forma natural. Porque eu dou de forma natural. Então, acho que são muitas essas inseguranças, assim. E nesse campo afetivo eu percebo muito isso também, assim. As pessoas me admiram muito, tipo, até em contexto afetivo mesmo, tipo, quando rola alguma coisa romântica, assim, para dates, me vem muito nesse lugar de admiração, mas de verdade, tem pelo menos 5 tentativas de relacionamento, assim, e que eu digo que duram, assim, até 3 meses, que o final foi o mesmo. Ele, tipo, você merece mais. E aí esse merece mais porque você é muito demais, você sabe? Aí você fica tipo assim, e aí? E Isso é um você não problema? pode tentar ser Você não melhor? pode ser mais? Poxa, eu acho que eu nem sou demais assim. Sou ok. Então, tipo, acho que entra muito nesses lugares as pessoas colocarem pessoas, e aí eu falo de mim, porque eu só posso falar de mim, mas eu vejo isso acontecendo com outras pessoas que eu admiro em outros lugares, mas, assim, pessoas que se posicionam, eu sinto que elas são. Elas têm que lidar muito com a solidão em algum lugar. E aí foi um assunto que eu tive com um amigo esses dias também, que ele terminou um relacionamento recente, e aí ele tava procurando ele tava nessa, né, tipo, tentar entender, bababá. E eu falei assim, amigo, eu sinto que nós, pessoas que o contexto dele é outro, mas ainda assim permeia nesse lugar do não lugar, né? De, tipo, pessoas que não têm uma. Tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho o colo de uma mãe pra ligar e falar, tipo assim, meu Deus, velho. E aí chorar, ou então, tipo, caraca, eu preciso, né, de, tipo, algum suporte, qual for ali, um colo. A gente não tem nesse lugar. E aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, nós, pessoas que não temos essa coisa fixa e fundada, eu acho que, infelizmente, chega num lugar que a gente tem que quase que entra aquilo que eu estava te falando, aceitar as realidades que foram impostas pra gente. Então, tipo assim, se a gente focar em relacionamento, a gente não vai conseguir focar na carreira. E se a gente focar na carreira, a gente não vai conseguir focar no relacionamento. E aí eu acho que só é viável isso, assim, quando você já tem um suporte, certo? Qualquer que seja, uma rede, assim, muito bem estruturada, ou você, de fato, alcança esse lugar, tipo, ok, estou bem, estou estável. Aí eu consigo criar uma outra estabilidade. A gente tem um quadro que chama Fora de Contexto. Amo. E eu queria saber a sua opinião sobre Nepo Babies. Eu amo! Vamos lá. Eu acho que, meu amor, se você nasceu no bercinho de ouro, faça o que você puder, entendeu? Com isso. Mas saiba o seu lugar. Que eu acho que o maior exemplo disso agora é a Sasha. Ela sabe que é Nepo Baby. O que ela fez? Criou uma marca lá, tá barbarizando lá com a mão de pé.
mas ela está fazendo o bem feito com o acesso que ela tem, entendeu? Então, tipo assim, ela não está querendo fazer além e nem está querendo fazer menos. Então, tipo assim, eu acho que o rolê de Nepo Baby, você, assim... Se você já tem tudo, meu amor, então use esse tudo, mas também não tire o do outro, que você sabe que você sabe. Então, assim, se ponha no seu lugar e esse lugar faça muito bem feito. Entendeu? Então, assim, você já sabe que você vai ter todas as oportunidades possíveis e abertas. O que você vai fazer com isso? Quem você vai levar com você para esse lugar? Ponto. Porque também não dá pra ficar tipo, ai, eu sou Nepo Baby. Ai, que é aquela crise que eu não aguento. Crise de herdeira. Ai, é tão difícil, eu não queria ser. Ah, então, Mona, faz o Pix. Eu te mando minha conta bancária agora. Que com assim, 1/3 do teu Nepo Babyismo, meu amor, eu faço tantos babies por aí. Tantos baby reborns renascerem. Então, tipo assim, sabe? Eu acho que é tipo, assuma o que te foi dado socialmente. E, nossa, é quase uma coisa assim de redistribuição de... Robin Hood, velho, entendeu? Mas assim... Mas eu acho que é isso. Se posicione, entenda quem você é socialmente, o seu lugar de posição e o que isso representa e o que você vai levar através disso. Ponto. Também não seja canalha a ponto de, tipo, querer ficar negando o que você é. Ai, por favor. Tu é rica. Pronto, aceita e monetize isso da melhor forma possível. Ai. Fico pistola com essas Nepo Baby que ficam fazendo a linha, gente, juro. Um date pra você que seria, assim, icônico. Ai, descalço numa ilha. É um mágico. Nossa, mas seria tudo uma coisinha... De fato, ir numa praia, assim, sabe? Uma coisa bem canguinha, aí uma aguinha de coco... Aí passa tem uns quiosquinhos, uns caranguejos, aí conversa sobre a vida, papapá. Aí vê o sol, o pôr do sol. Aí olha, aí vê o mar batendo. Muito romântica. Ai, uó. Mandou até o tom de voz. Não, assim. uau. E aí aquele olha, aí a lua olhando, assim. Isso, sim, né? Ai, um date paradisíaco perfeito. Mas uma coisa mais tranquila, eu acho que uma pessoa bem-humorada, um bom café, entendeu? Não tem erro, amamos. E um belo rapaz também. Essencial. E assim, um sonho que você tem é a minha última pergunta. Uau! Eu ainda quero sair numa capa de revista. Queria. Ai, eu torço muito. E vai rolar. Prometa, amiga, prometa. Eu acho que isso é algo assim que é tipo os checklists, né? Tipo, semana de moda. Também desfilar na Paris Fashion Week, mas eu acho que esse tá menos, assim, hoje em dia. Acho que são coisas... Acho que minha cabeça tá indo muito mais nesse lugar de me entender como uma modelo comunicadora do que necessariamente uma de passarela. Amamos, quero. Estaremos lá desfilando igual. Mas acho que o meu foco hoje nesse sentido, assim, acho que seria incrível uma capa de revista, assim. Aparecer dentro... Capa é sonho, mas acho que numa revista. Acho que isso é muito simbólico, assim, muito, né, demarcante. Mar, é um prazer te chamar de amiga. Hoje! Ter acesso à sua energia maravilhosa. E realmente você é demais. Então, que as pessoas parem de usar isso num contexto errado. Ai, diva! Não, as verdadeiras eu sei quem são, velho. É um prazer todo meu. E é algo que eu falo pra Luara até. Tipo assim, quando ela... Aí eu não sei se você bota ou não, mas eu deixei ela com a edição dela. Quando eu fiquei sabendo do convite, assim, ela mandou na hora, eu falei, lógico que sim, tudo mais. E um pouco antes, acho que umas 2 semanas atrás, 3 semanas, não sei, eu tava falando, isso que eu te falei agora, desse rolê que, tipo, que eu tava nesse rolê de creator e editando vídeo, me vendo nesse lugar. E eu virei pra ela e falei exatamente isso. Tipo, nossa, amiga, e é muito engraçado, porque, tipo, a energia das pessoas que eu conheci lá são muito diferentes. Aí eu citei você e a Bruna. E eu falei assim, e um exemplo disso, tipo, são as meninas, assim, tipo, cara, a gente
se conheceu super rápido, se dá super bem, e a gente, tipo, super se apoia e tá no mesmo lugar, assim. E, tipo, é muito engraçado. A gente se vê no rolê, o olhinho brilha, tipo, amiga, a gente só vai, assim. É tipo, ai, precisa de ajuda, e grava, e não sei o que lá. Então, tipo, esse rolê de comunidade, até que eu tava falando, acho que entra muito nesse lugar também, de, tipo, perceber quem são as pessoas que, quando você chega no rolê ou está no rolê, também estão ali por você, ou que você sente aquela aura dela ali brilhando e, tipo, caramba, que bom ver aquela pessoa, e não, tipo, ai, passada. Ai, vamos por ali, ó, atrás do catering. Então, tipo, muito obrigada, muito amiga. Você é muito essa obrigada. pessoa pra mim Muito também. mesmo. Amamos. E é isso. Mais um episódio. Beijos. Tchau.